Hare Krishna, Haribol. Vamos ver se estamos ao vivo pelo ISCOM Rio de Janeiro, que agora é Bhakti Center. Sim, estamos ao vivo no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Bem-vindos. Então, vou deixar aqui os comentários abertos. Marcos Hanuman, já estou te vendo aqui, por favor. Caso você possa dizer se tem som e imagem ok. Eu confesso que acho que é a primeira vez que eu transmito aqui pelo laptop, então me atrapalhei um pouquinho, atrasei 2 minutos, peço perdão. Vamos lá. Marcos Hanuman. Quem mais estiver aí com a gente, por favor, se estiver tudo ok, vamos começar. Tadadã. Minhas humildes reverências, Marcos Hanuman. Prazer estar aqui com você, viu? Está tudo ok, então, sem mais delongas, hoje nós estamos fazendo uma leitura meditativa do Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, verso 42. Canto 3, capítulo 14, verso 42. Vamos então agradar o nosso maravilhoso mestre Srila Prabhupada, cantando juntos Jayarada Madhava. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopal
Gopijana Vallabha Girivaradari Jayo Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajachana Ranjana Yashodanandana Rajachana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hri Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindaneshwari Vrashabhanu Sutidevi Pranami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido. És a rainha de Vrindavana, filha do rei Vrashabhanu. Você é muito querida pelo Senhor Krishna. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hridrananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashata Deshatarine Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirie. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, és o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo,
a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor. E aqui um adendo do Prabhu Paravyoma Dasa, também a Srila Prabhupada, o propagador. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Milita Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas e amorosas reverências. Estamos no capítulo 14 do canto 3. A gravidez de Diti ao anoitecer. O verso de hoje é o verso de número 42. Ditiruvacha Vadam Bhagavata Shaksa Sunabodara Bahuna Ashase Putrayor Mahyam Makrudaha Brahmana Prabho. Diti Uvacha, Diti disse, Vadam, a matança, Bhagavata, pela suprema personalidade de Deus, Saksha, diretamente, Sunaba, com sua arma Sudarshana, Udara, muito magnânimos, Bahuna, pelos braços, Achasse, eu, desejo, Putrayaho, dos filhos, Mahyam, meus, Ma, nunca seja assim, Krudha, pela ira, Brahmana, dos Brahmanas, Prabho, o meu esposo. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Diti disse, será ótimo que meus filhos sejam magnanimamente mortos pelos braços da personalidade de Deus com a sua arma Sudarshana. Ó meu esposo, que eles nunca sejam mortos pela ira dos devotos brahmanas. Comentário. Ao ouvir seu esposo falar que as grandes almas se irritariam com as atividades de seus filhos, Diti encheu-se de ansiedade. Ela pensou que seus filhos poderiam ser mortos pela ira dos brahmanas. O Senhor não aparece quando os brahmanas se irritam com alguém, porque a própria ira de um brahmana já é suficiente. Contudo, basta seu devoto ficar pesaroso que ele aparece. O devoto do Senhor jamais ora ao Senhor para que apareça por causa dos problemas que os canalhas lhes causam. E jamais aborrece ao Senhor pedindo-lhe proteção. Ao contrário, quem anseia por proteger os devotos é o próprio Senhor. Diti sabia bem que a matança de seus filhos por parte do Senhor também seria a sua própria misericórdia. E em razão disso,
Ela diz que a roda e os braços do Senhor são magnânimos. Se alguém é morto pela roda do Senhor e tem, desse modo, a fortuna de ver os braços do Senhor, isso é suficiente para a sua liberação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, queridos devotos, bom dia, queridas devotas. Humildemente estou aqui para fazer uma leitura meditativa deste texto, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, versos 42. Dou as boas-vindas a nosso irmão Marcos Hahnemann, minhas reverências. Também aqui o Bhakta Márcio Claro, que está conosco, Marco Ferrari, Dandavat Pranamas. Viva Srila Prabhupada, Marco! Isso mesmo. Márcio Claro, está quase na hora de ser iniciado, Maharaj disse. O tema de hoje é assim: se alguém é morto pelo disco do Senhor ou tem a fortuna de ver os braços, isso é suficiente para a sua liberação. Boa fortuna, que nem mesmo os grandes sábios alcançam. Então, vamos recapitular aqui o nosso capítulo. Capítulo 14 tem como título A gravidez de Diti ao anoitecer. E é um título que traz assim muitas meditações aos nossos corações. E eu, acompanhando as aulas passadas, vi que nós tivemos muitos comentários sobre gravidez, vida de grihasta, momento de se conceber um filho. Coisas muito importantes para a nossa vida Vaishnava. E também este texto de hoje nos traz assim uma meditação que eu queria compartilhar com vocês a respeito da postura de um Vaishnava, da postura de um devoto, de uma devota de Krishna. Não apenas a luz deste tema gravidez, de trazer almas ao mundo, mas de tudo que fazemos na nossa vida, porque Srila Prabhupada, ele comenta que a cada passo um perigo, a cada passo um perigo. Então, somos amplamente incentivados, somos exaustivamente ensinados, orientados, animados pelos acharyas, pelos gurus, pelos mestres, por todos os sikshas gurus que, com a graça de Krishna, estão nos orientando nessa vida, para que possamos cumprir a nossa parte confiada ao devoto e à devota de Krishna. Essa parte eu quero dizer a vocês que se referem, ou que se refere à nossa postura como devoto, como devota. Ou seja, todos aqueles que estão iniciando, que se encontraram nessa vida com a graça de Srila Prabhupada e os auspícios de Chaitanya Mahaprabhu, com o casal divino Shri Shri Radha Krishna,
e que estão sob a tutela de um mestre espiritual fidedigno, são devotos e devotas iniciantes em busca de se tornarem devotos puros. Então, qual é o ensinamento trazido a nós, desde Srila Rupa Goswami? Que nós devemos prestar serviço devocional puro ao Senhor. E o que é prestar serviço devocional puro ao Senhor? É ter a nossa vida pautada 24 horas por dia, pensando em Krishna, agindo para Krishna, trabalhando para Krishna. Mas, quando nós recebemos esse alerta vermelho de Srila Prabhupada, que nos diz assim, há um perigo a cada esquina, devemos entender de uma vez por todas que toda a energia ilusória do mundo, associada com a nossa mente, que fica 24 horas pensando, sentindo e desejando, podem criar situações na nossa vida e que nós sucumbamos e desviemos do nosso papel, que nós abandonemos, por exemplo, a fidelidade do nosso sadhana, que nós sucumbamos aos desejos produzidos pela mente para desfrutarmos do gozo material, ou mesmo para que possamos, assim, de maneira bem sutil, ir nos desligando da firmeza da nossa fé e que comecemos a esquecer de Krishna em alguns momentos do nosso dia a dia. Eu certa vez ouvi uma pregação cristã e que o pregador falava sobre este fato, exatamente esse fato de que há um perigo a cada passo, mas a Bíblia ela traz assim este perigo como uma representação do mal. Então, a figura do inimigo de Deus, né? O diabo, que tem até um versículo que diz que ele fica girando, né? Ele fica circumbulando a nós, buscando a quem possa tragar. E ele contou uma história assim que aquele que era crente, firme, fiel ao Senhor e estava em pé deveria orar, né? Sem cessar, orar e vigiar, porque o inimigo gira ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Esse é o versículo. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis explicar que não é assim. Você está, por exemplo, com um bom sadhana, você está lembrando de Krishna, você está cantando 16 voltas, você está prestando serviço devocional, você está evoluindo, você está crescendo. Aí você vira uma esquina e aparece uma coisa assim, horrível na sua frente, né, de chifrinho, com um garfão, joga um poder místico na sua cabeça e você começa a se tornar um mau devoto, uma má devota, e você começa a cometer pecados, a se desviar. Não. É muito lentamente, é muito sutil,
Sabe, é muito enganoso. E essa é o papel da nossa mente. Se ela não estiver impregnada da mensagem dos Shastras, se ela não estiver fixa nas orientações do Guru, se ela não estiver completamente absorta nos ensinamentos dos sadhus, Guru, Sadhu, Shastra. Imaginem só, uma fresta apenas, ela é responsável. Uma simples falha numa caixa d'água, um buraquinho de nada, é responsável por vazar água constantemente. Então eu fiquei meditando, pensando nesse nosso texto de hoje, que significa que vamos meditar sobre a gravidez de Diti ao anoitecer e como essa gravidez se deu e qual foi o diálogo, né, que Diti teve com o seu esposo para que isso acontecesse. E vejo que no Néctar da Instrução, por exemplo, palavras traduzidas por Srila Prabhupada, nós de Rupa Goswami, nos elucida, nos incentiva a prestarmos serviço devocional com pureza de intenção e coração. É o famoso serviço devocional puro, que é o alvo, o objetivo, a meta, o mote de todo devoto e de toda devota. Então estas instruções têm tudo a ver com esse texto de hoje. Por quê? Porque num ímpeto, num rompante, num momento de fraqueza, nós podemos colocar tudo a perder. Senão, quando lemos o verso de hoje, 3:14-42 do Srimad Bhagavatam, ouvimos que o esposo de Diti estava dizendo que os filhos que eles estavam ali acabando de gerar irritariam com as suas atividades brahmanas, que ficariam irritados, irados. Ou seja, duas almas que estariam sendo recebidas neste mundo através de um momento de fraqueza, através de um erro, através de um serviço impuro prestado e que causou assim um abalo na vida daquele casal. Quando Shukadeva Goswami disse que tinha ouvido o grande sábio Maitreya falar sobre a encarnação do Senhor como Varaha, Vidura fez um pedido de mãos juntas, dizendo, por favor, por bondade, continue a narrar outras atividades transcendentais do Senhor.
dizendo que ele, Vidura, ainda não estava satisfeito com tudo que ele já havia ouvido de Maitreya. Esse é o primeiro verso desse capítulo 14, que já nos traz este grande ensinamento, ou seja, qual é a postura de um devoto, a postura de uma devota. Smarana, aquele desejo ardente de ouvir sobre as glórias do Senhor e estar absorto em ouvir as glórias do Senhor significa que nós não temos outro tipo de pensamento em nossa mente, não estamos a fim de fazer com que a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes deem bola para os pensamentos desatinados da nossa mente, para os desejos corrompidos da nossa mente, para que sintamos e desfrutemos destes objetos sensoriais. Então, Vidura continua dizendo e pedindo a este grande sábio, e cita a sucessão discipular de Hiranyakasha, o demônio original, que havia sido morto de forma ou através da forma dos sacrifícios, a personalidade de Deus, o Senhor Javali. Daí começou, então, o tema desse nosso capítulo, que narra o motivo da luta entre este rei demônio e o Senhor Javali, enquanto o Senhor erguia a terra como seu passatempo. O verso 3 nos traz isso. Essa pergunta, né? Qual foi o motivo, a Brahmana, da luta entre o rei demônio e o Senhor Javali, enquanto ele erguia a terra com o seu passatempo? Esse já é o verso 3 do capítulo. E ele continua dizendo que a sua mente curiosa, em razão de que não se saciava em ouvir a narração do aparecimento do Senhor, pedindo que compartilhasse mais e mais, porque ele estava cheio de fé. Então aqui nós podemos comparar a postura de um devoto puro do Senhor, não é? Vidura, pedindo a um grande sábio como Maitreya que narrasse histórias do Senhor para que a sua mente ficasse absorta e se lembrando do Senhor, e a postura de Diti, que estava totalmente rendida aos seus desejos de ter filhos a qualquer preço. Tudo bem que a história narra que ela tinha as suas razões, mas nós temos razões para cometer erros. Todos têm razões para cometer erros. O que precisamos é meditar, e que precisamos sempre estar atentos é se essas razões são razões egoístas, são razões materiais, são razões inexplicáveis, ou se são razões espirituais. Então, o grande sábio Maitreya vê que Vidura está cheio de fé, cheio de devoção, cheio de boas intenções, e ainda o chama, ó guerreiro. Essa pergunta feita por você é digna de um devoto, porque se relaciona com a encarnação da personalidade de Deus. Ele é a fonte de liberação da corrente de nascimentos e mortes para com aqueles que
de outro modo, estão destinados a morrer. Então aqui já vem uma grande resposta para nós. Será que os nossos desejos, as nossas atitudes, será que os nossos empreendimentos são empreendimentos viduras? Ou será que os nossos empreendimentos são empreendimentos dites? Será que estamos tentando suprir a nossa carência, os nossos desejos, as nossas ambições, como dite, porque ela era, naquele momento, uma das muitas esposas que apenas ela não tinha filhos, então ela estava desesperada. A qualquer preço, ela queria ter seus filhos. E tornou-se cega. Quando o Prabhupada diz, eu repito, há um perigo a cada passo, ele está dizendo da ilusão de Maya. Ele está dizendo do grande perigo que este mundo representa para nós, através de coisas boas, através de coisas lindas, através de coisas doces. Como eu disse no sermão do pastor amigo meu, que o inimigo não se apresenta com chifrinho, não. Ele se apresenta até, diz a palavra de Deus, a Bíblia, que como um anjo de luz para enganar aquele que quer ser fiel a Deus. Então ninguém pode duvidar do desejo de uma mulher casada, formalmente, legalmente, espiritualmente casada, em desejar ter seus filhos. Mas o desejo de ter filhos não pode ser para suprir a sua carência, não é para suprir a sua ausência de amigos, por exemplo. Ah, se eu tiver um filho, vou ter um grande amigo. Não! Prabhupada sempre ensinou aos seus discípulos e às suas discípulas, que ele mesmo casou muitos, que a real necessidade de se fazer filhos é que quando duas pessoas em sintonia de companheirismo desejam que o seu companheiro e a sua companheira se tornem devotos puros do Senhor Krishna e que juntos, com grande sabedoria, fé e devoção, possam solicitar, pedir ao Senhor que envie almas a este mundo, que sejam almas boas, almas puras, para que possam ser ingressadas no grande exército de devotos e devotas do Senhor, que vão pregar a consciência de Krishna nessa terra. Nós não podemos desejar ter filhos para satisfazer o nosso próprio ego, para serem herdeiros do nosso nome, para continuar o legado do vovô, que era um cruel matador de animais em sua fazenda. Não! Não! Os Shastras são claros. Duas almas puras que se encontram nessa terra e que, dentro de um condicionamento chástrico, se unem em santo matrimônio, formam uma família de devotos. E aí, através de rituais, de devoção, cheios de fé, de amor, de companheirismo, almejam trazer a este mundo uma alma pura, para que ela seja fruto
do avanço espiritual de centenas e milhares de pessoas. Eu me lembro, se não me engano, que Bhaktivinoda Thakur, que tinha um ministério muito auspicioso, que tinha assim uma vida Vaishnava assim acima de qualquer suspeita, casado, magistrado, pai de Bhaktisiddhanta, mestre de Srila Prabhupada. Ele, com sua esposa, precisavam de alguém ainda na sua família para que fosse alguém que continuasse o seu legado Vaishnava nessa terra. Então eles desejaram de forma pura a chegada de Bhaktisiddhanta. Se não me engano, essa é a história. Tanto que houve uma confirmação quando ela leva o bebezinho recém-nascido assim para tomar a bênção do Senhor Jagannatha no carro que passava próximo de sua casa, e a guirlanda do Senhor Jagannatha cai e guirlanda o pescoço desse bebê, e ali eles têm essa realização de que sim, o Senhor tinha abençoado a vida deles e tinha mandado um devoto para que eles criassem. E olha só quem foi o filho. Alguém que foi responsável por você estar me ouvindo agora. Alguém que foi responsável por enviar Srila Prabhupada ao Ocidente e que fez a ISKCON o Brasil nascer e que tem milhares e milhares de devotos hoje. Então não era um sentimento de maternidade material, mundano. Por melhor que seja, é muito bom as mulheres querendo ter filhos. Lindo, maravilhoso. Mas não é essa. Não é essa a ideia. E sim, temos uma mente, como diz o verso 4 ainda do capítulo 14, muito curiosa em razão de nunca estarmos saciados de ouvir as narrações a respeito do Senhor. E ao ouvir esses tópicos então falados pelo sábio Narada, até Dhruva foi iluminado a respeito da personalidade de Deus, se elevando à morada do Senhor, colocando o pé sobre a cabeça da morte. A luta, a história da luta entre o Senhor como javali e o demônio Hiranyakasha, que é fruto desse desejo incontrolável de Diti de ter filho. Ele disse que tinha ouvido há anos atrás Diti, filha de Daksha, estando atormentada, diz o verso 8, pediu a Kashyapa, filho de Mariti, seu esposo, para que naquele momento, exatamente naquele momento, sem esperar mais nem um minuto, tivessem uma relação íntima, para que pudessem gerar naquela noite um filho. Essa cena foi tão importante que ela é capítulo, título de capítulo de um capítulo do Srimad Bhagavatam. Exatamente esse que estamos estudando. A gravidez de Diti ao anoitecer, capítulo 14 do canto 3 do Srimad Bhagavatam. Ela disse ó sábio, o Cupido está tomando de suas flechas e me atormentando, assim como um elefante louco agita uma bananeira. Mas olha só o seu marido, Kashyapa, filho de Mariti. Ele estava sentado em transe, após oferecer oblações à suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, cuja língua é o fogo do sacrifício. E naquele momento o pôr do sol estava acontecendo, a luz estava acabando, o dia estava cedendo lugar às trevas noturnas.
E ele estava satisfazendo o Senhor com oblações, com oferendas. Mas naquele momento chega a bela Dite, dizendo que estava alucinadamente desejosa em ter relações com ele para obter filhos, assim como um elefante louco agita uma bananeira. Eu nunca vi um elefante louco agitando uma bananeira, mas olha, deve ser algo assim muito muito estranho. Pois a bela Dite, mesmo vendo seu esposo, ó, já começa aqui os sinais que nós ignoramos na nossa queda. Mesmo vendo que seu esposo estava absorto em transe, começou a falar alto, ou seja, ela já teve uma grande chance naquele momento. Ah, tô louca, desejosa, parece um elefante louco, balançando a bananeira. Vou lá procurar meu marido, agora é a hora de ter um filho, não aguento mais. Só eu fiquei para trás, cheia de razão. Ao ver o seu esposo sentado no pôr do sol, absorto em transe, oferecendo serviço devocional, oferecendo oblações, sacrifícios no fogo da língua do Senhor Vishnu, ela já deveria ter, na hora, se retraído. Mas não, ela chama a atenção falando alto, na presença do seu Senhor, cortando imediatamente o seu transe espiritual e trazendo ele para um momento completamente material, de desejo sexual. Não era algo natural, diz Prabhupada no comentário do verso 10, agitar o esposo quando ele está em transe. Mas ela não conseguiu controlar a sua mente, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sentimentos. A mente de um sábio, ela não se abala, nem pelos vivos, nem pelos mortos. É como uma chama em uma sala, sem vento. Um elefante louco balançando uma bananeira. E começou a confrontar o seu marido a respeito de suas obrigações como esposo, a respeito de suas obrigações de dar-lhe proteção, de satisfazer seus desejos. E assim os versos vão trazendo essa história com requintes até de crueldade psicológica. Ora, seja bondoso, mostre-me sua misericórdia. Eu desejo ter filhos, estou angustiada. As minhas outras co-esposas são cheias de opulência. Porque só eu, né? A gente tem essa mania. Todo mundo tem, não tem? As mães não falam isso para os seus filhos, quando os filhos falam, mas mãe, todo mundo tem aquele brinquedo. A mãe fala o quê? Você não é todo mundo. No apelo de Dite a seu esposo para obter ali um intercurso carnal para ter filhos, não era porque ela estava desejosa, luxuriosa. Sim, ela estava, mas não era esse o objetivo final. Ela tinha uma desculpa boa para a sua mente. Desejava ter filhos. Como não tinha filhos, ela se sentia mais pobre que as suas co-esposas. Ela se sentia, poxa, todas têm, sabe? Todo mundo tem, porque eu não tenho, porque você não é todo mundo. Então, isso trouxe também à mente de Kashyapa uma agitação. Puxa vida, sabe? Se eu consigo satisfazer, se eu consigo ser um bom esposo
para todas as minhas esposas, por que para Dite ainda não? Será que ela não tem razão? Então começa a derrubá-lo de seu transe espiritual, começa a trazê-lo para um momento de fragilidade. Uma mulher é honrada no mundo pela bênção do seu esposo. Um esposo como vossa graça é famoso por ter filhos, porque se destinas à multiplicação de entidades vis, ela continua convencendo ele. Prabhupada traz novamente e reafirmando no comentário do 12 que Rashabadeva afirma que uma pessoa não deve se tornar pai ou mãe a menos que esteja confiante de que ao gerar esses filhos poderão ser libertos das garras de nascimento e morte. Então ela continua nessa empreita. E lembra de como foi que ela e as suas irmãs foram dadas em matrimônio. Então assim, ela vai usando todas as armas que ela tem para convencer o seu marido. E Kashyapa então vai ficando cada vez mais propenso a ceder. E ela, com palavras assim interessantes, como: ó pessoa de olhos de lótus, abençoa-me satisfazendo o meu desejo. Quando alguém aflito se aproxima de um grande homem, suas súplicas nunca devem ser em vão. Dite sabia que seu pedido poderia ser rejeitado por causa da situação inoportuna, mas alegou que em casos de emergência ou condições aflitivas, o tempo e as circunstâncias não deveriam ser levados em consideração. É como se ela estivesse dizendo: olha, sabe, a casa está pegando fogo. Não é bom que nos aproximemos do fogo, mas você tem que entrar lá na casa, mesmo no incêndio, para salvar uma criança que está lá dentro. Como se fosse algo assim, que ele não pudesse dizer não. E aí continua a narração de Maitreya para Vidura, dizendo que ela estava agitada e estava assim contaminada por luxúria. E era uma pessoa nesse momento desolada, falando em excesso. E Mariti tentou apaziguá-la. Filho de Mariti, Kashyapa, estava ocupado em suas atividades espirituais. Então, por ter sido pego de surpresa, ele não teve forças suficientes para rejeitar esta proposta. Ao ver a aflição daquela maneira tão grande de sua esposa. Mas por que ele caiu dessa forma? Prabhupada diz que ele poderia ter rejeitado sim, com palavras enérgicas, expressando a impossibilidade, mas não era tão forte espiritualmente como Vidura, por exemplo. Autocontrole, mente fixa. Kashyapa estava propenso, então, a se deixar levar pelo desfrute com sua esposa por não ser um homem forte. Ele tentou até dissuadi-la com palavras reconfortantes. E aqui está o X da questão, aqui está o ensinamento mágico para nós devotos. Aquele que eu trouxe lá no começo, citando e narrando, néctar da devoção. Srila Rupa Goswami especifica que todo devoto e devota
tem o direito inato de aceitar o serviço devocional e se tornar consciente de Krishna. Então, quando somos realmente Vaishnavas e nos tornamos Brahmanas, automaticamente temos que ter uma devoção forte, pura, imaculada. Advertidos então por Srila Rupa Goswami, podemos entender que Kashyapa não teria cedido aos impulsos de sua esposa se ele tivesse devidamente sido iniciado por um mestre espiritual autêntico e que, além de ser iniciado por um mestre espiritual autêntico, seguir um caminho muito cuidadoso através de regras e regulações. Sim, nós, nécios, iniciantes, num primeiro estágio de Bhakti Yoga, devemos seguir muito cuidadosamente as regras e as regulações. Se não seguimos regras e regulações do serviço devocional, Prabhupada nos diz no Néctar da Devoção que nós caímos novamente. Então temos que ser muito vigilantes, de forma a nos lembrarmos de que somos partes integrantes do corpo transcendental de Krishna e que na qualidade de ser parte integrante do corpo transcendental de Krishna, é nossa obrigação prestar serviço a Ele. Não há mais ninguém nessa terra. Não a sua esposa, não a sua mãe, não ao seu pai. Claro, temos os nossos dharmas a serem realizados e cumpridos, e todo Vaishnava é alguém que cumpre os seus dharmas, que são pessoas bondosas, mas a obrigação de prestar serviço devocional é ao Senhor Krishna. E se não prestarmos serviço devocional a Krishna, cairemos. A porca lavada volta à lavagem. Ouvi na aula ontem exatamente essa analogia do elefante que, ao ser lavado, joga areia novamente no seu corpo. Em outras palavras, o simples fato de sermos ditos devotos não nos eleva à posição de um brahmana de alta classe, senão que temos que cumprir os deveres e seguir os princípios reguladores muito rigidamente. Srila Rupa Goswami diz, aqui no capítulo 5 do Néctar da Devoção, que quem executa regularmente serviço devocional não tem possibilidade de cair. Contudo, mesmo que haja uma queda circunstancial, o Vaishnava não precisa ter nenhuma ligação com o seu erro. O que Srila Rupa Goswami está nos advertindo assim de forma rígida é exatamente o que eu disse de Srila Prabhupada. Há um perigo a cada passo. Por isso somos ensinados a lembrar de Krishna, pensar de Krishna e nunca nos esquecermos de Krishna. Vamos ficar espertos para que num momento inoportuno não sejamos levados a uma queda. Ora, Kashyapa Muni estava
absorto em êxtase transcendental ali, oferecendo oblações a Vishnu. Ele não estava no bar bebendo, nem vendo novela, ele estava realmente cumprindo ali. Mas ele não estava com a sua fé firme, forte, ele não estava prestando serviço devocional autêntico, puro. E aí ele cai. E aí ele é levado a cair. E aqui, quando vamos chegando mais próximos do nosso verso de hoje, começamos a entender através do Srimad Bhagavatam que apenas um comandante de uma fortaleza pode repelir com muita facilidade assaltantes invasores. E que nós devemos estar assim, prontos para agir energicamente quando se trata de cumprir as nossas regras e as nossas regulações. Não devemos vacilar em nada. Nada. Por mais boa vontade que tenha. Outro dia eu ganhei um presente muito carinhoso, uma comida muito deliciosa, de uma pessoa muito boa, com muito amor. Com uma situação assim constrangedora, porque eu tinha uma dúvida se naquela preparação tinha ovo. Eu fiz a minha promessa, não comer carne, peixes e ovos. Então eu fiquei assim, numa sinuca de bico, como falam, né? Numa encruzilhada. O que eu faço? Eu vou magoar o coração dessa pessoa tão bondosa comigo, tentando me agradar? Ou eu vou cumprir a minha regulação e ser fiel às regras que eu prometi na minha iniciação? Então, através da inteligência, eu criei uma situação ali momentânea que eu não precisei experimentar aquela comida na frente da pessoa. E aquilo me deu uma paz, uma garantia de estar fazendo o que é correto, o que é sábio. E óbvio que depois eu fui descobrir, tinha ovo na preparação. Porque as pessoas acham que ser vegetariano é não comer carne. E por culpa de muitos ovo vegetarianistas, tem muitas pessoas que põem ovo na preparação vegetariana e vêm com essa conversa. Não, isso é vegetariano. Não é vegetariano, tem ovo, não é praçada. Né? Não é praçadariano, porque nós nem somos vegetarianos, somos praçadarianos. Então, sabe, são situações assim tão assim simples no dia a dia que acontecem tentando nos derrubar, porque imagina. Que coisa horrível. Ora, o sol estava se pondo e o sábio sentado em transe, oferecendo oblações, e a bela Dite expressou desejo. Bora fazer filho, não aguento mais, estou desesperada, você é meu marido, é sua obrigação, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e ele caiu. Acontece que neste momento particular seria muito inauspicioso, porque naquela altura os fantasmas de aparência horrível, companheiros constantes do Senhor dos Fantasmas, o Senhor Shiva, estariam por ali. O corpo avermelhado de Shiva, que anda coberto de cinzas, poderia enviar ali almas
desse naipe para quem se relaciona sem seguir as regras e as regulações estabelecidas para trazer almas puras para o Senhor. Porque, acima de tudo, o motivo não era agradar o Senhor, não era fazer frente ao exército do Senhor nessa terra, era simplesmente tirar do coração de Dite aquele sentimento de ser a única entre as mulheres que ainda não tinha filho. Era um sentimento egoísta. E claro, não poderia gerar bons frutos. Maitreya disse a Vidura: Dite foi assim informada por seu esposo, mas ela ainda estava impelida a buscar a satisfação. Agarrou a roupa do grandioso sábio Brahmana, tal qual uma desavergonhada. Em seguida, sentiu-se ele obrigado a realizar o ato proibido. Aqui então é a queda. E assim, após oferecer suas reverências, não mais a Vishnu, mas ao destino, deitou-se com ela num lugar solitário. Pronto. Começou ali então o momento em que 2 filhos demoníacos chegariam à Terra. Hiranyakasha e Hiranyakashipu. A bela Dite, meu querido Brahmana, cuida para que meu embrião não seja morto pelo Senhor Shiva, o Senhor de todas as entidades vivas, por causa da grande ofensa que cometi. Houve arrependimento, o que é uma luz no fim do túnel. Em seguida, ele se banhou na água e meditou na refulgência eterna, entoando hinos Gayatri. E muitas coisas foram acontecendo. E aí então, o desejo era que a ira dos Brahmanas não fossem a causa mortes de seus filhos, que já nas suas consciências eles sabiam que seriam causadores de vários transtornos no mundo. Por tua mente estar poluída, disse o erudito Kashyapa, por tua profanação durante aquele momento, por teres negligenciado minhas orientações e por seres indiferente aos semideuses, tudo se tornou inauspicioso. Não é isso, não é? Que nós queremos para as nossas vidas. Então temos que ser exatamente o contrário. Temos que ter a nossa mente fixa em Krishna. Temos que adorar em todos os momentos e nunca profanar em momento algum. E nunca negligenciarmos as orientações de nossos gurus. E não sermos indiferentes às orientações celestes. Ó mulher arrogante, terás 2 filhos insolentes nascidos de teu ventre. Desafortunada, eles causarão constante lamentações aos mundos. Matarão pobres e impecáveis entidades, torturarão mulheres, enraivecerão as grandes almas. Nessa altura, o Senhor do Universo, a Suprema Personalidade de Deus, que é o bem-querente de todas as entidades vivas, descerá para matá-los, assim como Indra esmaga as montanhas com seus raios. Então, nós estamos agora diante do verso 42, que é um desabafo
sabe, um ufa de Dite, dizendo assim: ah, tá bom, aleluia, glória a Deus. Será ótimo, então, que meus filhos sejam magnanimamente mortos pelos braços da personalidade de Deus, com sua arma Sundarshana. Ó meu esposo, ela clama, que eles nunca sejam mortos pela ira dos devotos brahmanas. Então, quando ela escuta o esposo falar que as grandes almas se irritariam com as atividades de seus filhos, ela encheu-se de ansiedade. E por amor aos seus filhos, porque as mães amam seus filhos sempre, ela pensou que seus filhos poderiam ser mortos pela ira dos brahmanas e tivessem destinos horríveis. O Senhor não aparece quando brahmanas se irritam, porque os brahmanas tomam as suas próprias atitudes e ponto. Mas basta que devotos fiquem pesarosos que ele aparece. Então, o devoto do Senhor jamais ora ao Senhor para que apareça por causa de seus problemas causados pelos canalhas. Não fica perturbando o Senhor pedindo proteção, ao contrário, ele anseia por proteger os devotos. O próprio Senhor anseia. Então, Dite, que sabia disso, e sabia que se os seus filhos fossem mortos por parte do Senhor, seria também a sua própria misericórdia. Quer dizer, tudo estaria resolvido. Seus filhos teriam um bom destino e a sua maldição estaria encerrada. E ela então traz esse ensinamento filosófico de que alguém que é morto pelo Senhor por seus braços acaba de receber uma grande fortuna e a sua própria liberação. Aquela que nem mesmo os grandes sábios alcançam. E aí, sem querer dar spoiler, né, como se fala muito hoje em dia, continuamos, né, esse finalzinho de capítulo muito auspicioso, sabendo que aqueles que são condenados por brahmanas realmente recebem maldições. E também que, através dessa lamentação, dessa penitência, do arrependimento e de uma boa deliberação, a fé de Kashyapa fez com que o Senhor tivesse misericórdia. E que, inclusive, a descendência daquele que era considerado uma maldição na vida deles, um demônio como Hiranyakashipu, seria o progenitor de uma bênção, Prahlada Maharaj, um devoto reconhecido. Essa é a nossa meditação de hoje. Eu já vi que o tempo está encerrado. Então vamos gravar essa mensagem em nossos corações. Uma mensagem dura, uma mensagem assim de alerta, mas é uma mensagem muito auspiciosa. Aqueles que realmente são fixos, fiéis às suas regulações, seus princípios, à ordem de seu mestre espiritual, que vivem em associação com os devotos, que presta serviço devocional regular e amoroso ao Senhor, não deve cair. Tem toda a chance de recusar qualquer tipo de afronta, porque ele nos dá inteligência,
ele influencia a nossa mente para que possamos prestar serviço maduro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo! Hare Krishna! Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, absorto nas histórias transcendentais dos aparecimentos do Senhor nessa terra, tendo assim associação íntima, benéfica com todos os devotos e as devotas que aqui estão ouvindo essa live, hoje, amanhã e para todos sempre, e também em associação com Srila Prabhupada, com seus comentários, com Maitreya, com Vidura, é muita graça, é muita misericórdia. Nós vamos ver que no final desse capítulo uma grande bênção o Sr. Maitreya diz. Porque ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus filhos seriam mortos por Krishna, Diti ainda ficou muitíssimo satisfeita mentalmente. Haribo! Nada que Krishna faz é ruim. Então, vamos ver aqui os nossos irmãos e nossas irmãs, lá no comecinho, na nossa audiência. Um bem-vindo da minha própria pessoa a vocês, Marcos Hahnemann, desejando humildes reverências, são minhas. Sim, obrigado, Marcos Hahnemann, por ajudar e dizer que estava tudo ok. O tema que foi elaborado gentilmente pelo meu querido Siksha Guru transcendental para Vyoma Dasa Goswami Maharaj. Se alguém é morto pelo disco do Senhor ou tem fortuna de ver os braços do Senhor, é suficiente para que a sua liberação, boa fortuna, que nem mesmo os grandes sábios alcançam. Os filhos de Diti alcançaram liberação. Márcio Claro, reverências. Reverências, Márcio Claro. Quem sabe vou ter a grande fortuna, né, de assistir a sua iniciação agora no Vyasa Puja de sua santidade Chandramukha Swami, meu amado Gurudeva. Marco Ferrari, Dandavat Pranamas. Viva Srila Prabhupada. Nós temos aqui Chris Tal, turquesa, dizendo Jaya, Jaya Cris, Hare Krishna, Otávio Daniel Neves Maria. Isso com Rio de Janeiro, Jaya, Jaya, Sanatana Prabhu. Reverências todas minhas. Minha querida Siksha Guru transcendental e internacional, Sundarang Devidasi. Bom dia. Marcos Hahnemann ajudando aqui nas orientações da live, dizendo suprir o falso ego. Eu tenho certeza que foi a respeito dos desejos de Diti, né? Não era para trazer almas puras ao mundo, mas para suprir o falso ego. Com muita sabedoria, disse aqui Marcos Hahnemann. O Gilmar Trentin dizendo Hare Krishna, reverências, minhas reverências, Gilmar. O Mathieu Larren. Isso aqui é uma coisa desnecessária no momento. Isso com o Rio de Janeiro. Haribo! Não sei que momento, mas alguém gritou aqui um Haribo, então fico muito feliz. A Shirley Jakubowicz. Bom dia, Hare Krishna. Alá, Sundarang dizendo gratidão pela aula e por nos trazer a importância de seguirmos à risca o serviço devocional e a contribuição dos ensinamentos de Srila Rupa Goswami. Querida, aprendi com você, Sundarang Devidasya, nossa transcendental palestrante, Yogini Siksha Guru, da qual eu assino embaixo
uma petição para ISKCON Brasil de transformá-la na primeira guru iniciadora mulher da ISKCON do Brasil. Sundarang. Kashyapa e Diti, então, foram abençoados com o neto Prahlada Maharaj. Sim, Marcos Rana. Depois dessa cena bastante pesada, dela convencer o marido a cometer esse ato, dos filhos terem nascido como demônios, eles continuaram na batalha. Ela se arrependeu, ela fez orações, ela pediu misericórdia, e ele continuou com as suas oblações, com a sua fé, com a sua devoção, mesmo num tom impersonalista, mesmo ali a semideuses, mesmo a Shiva. Mas isso acontece quando as pessoas estão realmente com o coração rendido. O próprio Srila Rupa Goswami nos ensinou hoje que um devoto que cometa alguma falha, se ele estiver prestando serviço regular, amoroso ao Senhor, não deve ser considerado uma queda acidental, não é? O próprio Shiva não ajudaria a pessoa a lidar com esses ataques do Cupido? Sabe por que não, Marcelo Magalhães? Porque cada semideus tem uma função específica nesse mundo, nesses mundos, nesses universos. E se não me engano, posso estar equivocado, mas aí os meus Sikshas Gurus aí de plantão podem nos ajudar. Shiva, ele é muito fiel a Krishna, mas ele tem um papel também importante, porque ele tem fiéis seguidores, que são almas que estão precisando se elevar, sair daquele mundo de trevas. Por isso que ele é dito que atrai muitos fantasmas, seres de energias inferiores. E ali não foi ideia dele. Simplesmente ele é abordado por seus devotos, que ali no caso Diti e Kashyapa, dando uma brecha, uma abertura para que ele então enviasse essas almas para serem geradas e trazidas a esse mundo, porque esse mundo é um mundo que traz a grande oportunidade das almas serem libertas, assim como foram. Imagina, se Hiranyakashipu não tivesse nascido, ele não teria sido morto em vida pelos braços poderosos de Nrsimha, de suas unhas transcendentais, e essa presença do Senhor na vida dele transformou a sua vida. Então Shiva estava sendo fiel ao seu ministério, ao seu papel. Por isso ele não tem essa obrigação, como você questionou aqui, de ajudar as pessoas a lidar com ataques de Cupido. A pessoa tem toda a chance do mundo de estar absorta em serviço devocional, cumprir suas regras e regulações, e ela mesma ter uma mente forte e evoluída a ponto de desenvolver Buddhi e Yoga, de afastar os ataques, seja de quem for. Não só dos Cupidos, mas dos desejos, de Maya, de Mahamaya, de tudo. Cabe a nós afastarmos. Não aos semideuses. Os semideuses estão ali fazendo o papel dele. E era papel, sim, acredito, de Shiva nesse momento, ajudar ali aquelas duas almas.
Marcos Hanuman, obrigado, devotos do Senhor Krishna, pelo Krishna Katha. Jai Srila Prabhupada, aula contundente e esclarecedora. É a sua bondade, querido Marcos Hanuman. Shirley, obrigado por sua aula. Eu que agradeço, Shirley, pela sua bondade em me ouvir. E a Cristal Turquesa. Hare Krishna. É isso então. Então, aqui, ó, olhei todos os comentários, dúvidas, perguntas. Já estendi demais a minha aula. Vou encerrar esse vídeo ao vivo, agradecendo do fundo do meu coração ao meu mestre espiritual, que me deu a oportunidade de entrar na família de Srila Prabhupada e ter todos vocês como meus gurus, irmãos e irmãs na família de Prabhupada. Vida longa a ISKCON Rio de Janeiro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.